Por falar em salário mínimo, em mercado de trabalho, o IBGE divulgou hoje novos dados sobre o desemprego no país. O percentual de desempregados, o Álvaro vai contar para a gente mais detalhes, foi ali o valor da taxa de 6,1%, a menor taxa da série histórica, Álvaro? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Soraya, para todos que nos acompanham aqui no 13 e 1. Exatamente, a taxa de desemprego caiu para 6,1% no trimestre encerrado em novembro. É a menor taxa da série histórica. De acordo com o IBGE, no trimestre de junho até agosto, foram registrados ali uma taxa de desemprego de 6,6% e agora, então, de setembro, outubro e novembro, de 6,1%. Na comparação com o ano passado, neste mesmo período, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 7,5%. Então, uma queda expressiva de 1,4%. Nós também tivemos ali um recorde no número de empregados, O Brasil tem 103,9 milhões de pessoas trabalhando, também é o maior valor ali da série histórica, que passou a ser contabilizado a partir de 2012. O número de pessoas que trabalham no setor privado é de 53 milhões de pessoas e 39 milhões estão com carteira assinada. A taxa de informalidade foi de 38%, o que significa que 40 milhões de brasileiros trabalham ainda de maneira informal. Soraya Lawande. Obrigada, Álvaro, pelas suas informações. Agora, 5 horas mais 28 minutos. Bom, marca que foi batida pela segunda vez seguinte. Essa agora diz respeito ao trimestre que foi concluído em novembro. Na abertura do programa, a gente fez a pergunta ali. O que essa taxa significa? O que esse dado significa para a economia do país, 6,1%. Sem sombra de dúvidas, um desemprego neste patamar é bom, É uma tendência que começou no pós-pandemia. Agora, há uma queda do desemprego por razões estruturais e razões mais pontuais. Razão estrutural, eu aponto a reforma trabalhista aprovada no governo Temer. Tem um estudo do INSPER que mostra que a reforma trabalhista, mesmo sendo uma reforma trabalhista tímida, imagine se fosse uma reforma trabalhista mais agressiva, trouxe impactos numa redução estrutural do desemprego. Então, olha como essas reformas do lado microeconômico, ela tem efeitos para governos seguintes, para gerações seguintes. Isso foi aprovado ainda no governo Temer. Outro ponto, que o Zé até levantou essa questão, muito bem colocada, são as modificações no mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem os aplicativos, Imagina se a gente tira os aplicativos. Então, quantas pessoas não estão empregadas por conta dos aplicativos? Comércio online. Comércio online, Então, isso também trouxe uma redução do desemprego, porque a pergunta, Soraya, é o seguinte, o IBGE faz duas perguntas. Primeiro, você está trabalhando? Não, não estou trabalhando. Você está procurando emprego? Se você responder, não estou procurando emprego, porque, sei lá, eu sou um estudante, você não entra na estatística não é desempregado. Você não é desempregado. Agora, não estou trabalhando e estou procurando emprego, então eu sou considerado um desempregado. Então, esses trabalhos de entregas, de aplicativo, também de motoristas, enfim, também trouxe modificações no mercado de trabalho. E há toda uma recuperação da atividade econômica nesse mundo pós-pandemia. Há uma queda do desemprego e a gente torce para que o país faça a sua lição de casa, o governo faça a sua lição de casa do ponto de vista fiscal, justamente para melhorar o futuro e manter essa queda da taxa de desemprego. Caso contrário, tudo isso vai ser anulado, como a gente já viu no passado. Agora, Henrique, essa questão que o Alan traz, do crescimento também relacionado a transporte, armazenamento de carga, ao comércio online. Acho que quando a gente não tinha esse tipo de serviço, talvez esse crescimento do desemprego a gente percebesse de forma mais nítida. E agora, com esse crescimento, acaba ficando um pouco mais desproporcional. Antigamente você tinha aquelas
demissões em massas nas fábricas, né? Aquela coisa, e aí ia para todas as manchetes, a gente ficava vendo, era realmente... Agora, com a economia mais voltada para o setor de serviços, a gente tem essa dinamicidade muito maior, né? Então, a pessoa ela pode hoje não estar trabalhando, amanhã já estar trabalhando, não necessariamente empregada, né? Carteira assinada, mas vale destacar também o número crescente aí de trabalhadores em carteira assinada que nós temos constatado no Brasil. Então, é um nível positivo, é uma reação, na verdade, uma insistência e também, né, um investimento por parte do mercado muito forte. E eu faço coro com a Alan aqui, a gente tem que torcer agora e cobrar que o governo não venha atrapalhar esse crescimento ou desperdiçar esse momento que nós estamos vivendo agora. Temos a população trabalhando, temos uma possibilidade de recuperação, como está acontecendo também nas outras grandes economias do mundo, mas isso é delicado e é passageiro se nós tivermos aí um governo que entra com todo o seu peso, sua burocracia, engessando esse setor que, como a gente bem colocou, a Soraya bem trouxe aqui, não deve ser lidado como se lida com a indústria, serviços. Isso precisa de infraestrutura, precisa de tecnologia, precisa de flexibilidade, de diferentes modelos de contratação para que possa parar de pé e continuar expandindo. Fala, Zé. Eu até queria uma avaliação do Alan, porque o meu DataZé aponta que o desemprego realmente está em queda, porque eu vejo amigos, né, e acompanho empresários dizendo da falta de mão de obra. O que está acontecendo é a qualidade do trabalho no Brasil é que não está boa. Verdade. E muita gente tem entendido o seguinte: eu ganho mais autônomo, né, ou como motorista de aplicativo, ou como... enfim, vendedor pela internet, e o brasileiro está se virando. Eu sempre faço essa mesma pergunta a representantes de vários setores e analistas. O povo brasileiro é mesmo empreendedor? E a resposta é positiva, dizendo que se trata de uma tendência do Brasil da criatividade. E nós estamos... Hoje saíram vários números, né, da economia, inclusive inflação, que ficou abaixo da previsão e tal, o índice de desemprego, vários dados. E o incrível é que mostra que o brasileiro sabe se virar. E eu tenho a impressão que está acontecendo isso. As pessoas não querem ganhar pouco, estão indo para a iniciativa privada. E quando eu digo iniciativa privada, é para o MEI, para o autosserviço, né? E esquecendo um pouco dessa história de CLT. Isso já não é mais tão vantagem assim. É nisso que eu digo, Alan, que é preciso mexer, e essa transformação do mercado de trabalho, ela está vindo. Eu tenho amigos que não estão conseguindo contratar funcionários. Isso, para mim, está muito claro. Não, desculpa. Não, só para um comentário, que essa resiliência que o Zé acabou pontuando, acho que, claro, é do brasileiro mesmo, e a gente viu isso muito forte na pandemia, né? Muita gente saindo de empresas, abrindo o próprio negócio, tentando girar ali, fazendo uma renda durante a pandemia, porque ficou sem trabalhar, sem receber, e acabou entendendo até que seria melhor largar um emprego com carteira assinada para ficar no seu próprio negócio, que seria melhor, né? Traria mais benefícios. Não, é verdade. E toda essa flexibilização, né, que você hoje... É muito mais fácil você ser um autônomo, porque você pode abrir a sua empresa, ser PJ, e houve uma mudança, ainda bem, do entendimento da justiça, de que isso é do jogo, de que isso é saudável, e que há muitos funcionários que preferem até serem contratados via uma PJ do que CLT, ter todos aqueles encargos trabalhistas e o salário acaba sendo menor. Isso trouxe uma grande flexibilização no mercado de trabalho, convidando, né, ao empreendedorismo, a agentes autônomos trabalhando, enfim. E em relação ao que o Zé trouxe, também é outro ponto bastante importante. De fato, a qualidade da mão de obra brasileira, ela carece de uma mão de obra mais especializada. Então, a gente verifica em vários setores uma falta de mão de obra mais especializada, aquele que tem mais qualificação acaba nadando de braçada, inclusive na construção civil. Então, em alguns trabalhos dentro da construção civil, você precisa de uma mão de obra
qualificada e não tem. E aí é obviamente que o preço da mão de obra vai lá para cima. Tem um outro fator que o Gustavo Segré, que é o nosso meio atacante aqui do programa, está de férias, merecidas férias. É férias? Eu achei que era só folga. Aquela folga. A folga do... Tá bom. Do Segré. O Segré aqui assistindo ao programa me mandou uma mensagem muito bem lembrado. Olha, então vamos mandar um abraço para ele agora, ao vivo, se ele continuar aqui na audiência. Exatamente. E aí, ó, ele tá até dando um kkk aqui. E aí o Gustavo Segré disse o seguinte, que lembrar do Bolsa Família. É verdade, tudo bem que houve um número de aumento de empregados, mas se a gente pegar numa perspectiva histórica, tem crescido o número de pessoas no Bolsa Família. E vamos lembrar que se a pessoa entra no Bolsa Família, ela não trabalha, né? Ela está vivendo lá do auxílio e ela não é computada como desempregada. Por quê? Porque foi uma escolha dela viver do Bolsa Família. Então, a taxa de desemprego muitas vezes também tem alguns problemas, algumas falhas metodológicas, não só aqui no Brasil, no mundo. Quer dizer, como é que eu entendo que essa pessoa ela é desempregada ou não? É uma escolha dela. Por esse critério, por ser uma escolha dela, ela não é desempregada. Mas ela não deveria estar trabalhando, né? Então, fica toda essa questão aí, essa discussão metodológica. E só para a gente fechar aqui o assunto, talvez esse dado positivo, claro, a gente comemora nessa época do ano em que tem muitos aqueles empregos temporários, né, por conta das festas de final de ano, de Natal, que as pessoas acabam sendo contratadas e depois ficam nesse emprego. Será que tem relação com esse dado? Não, isso pode ter uma redução sazonal. Geralmente, no final do ano, muito bem colocado, Soraya, tem este efeito, porque você tem as contratações temporárias e que, diga-se de passagem, ficou ainda mais fácil depois da reforma trabalhista, que permitiu que essas contratações temporárias fossem mais recorrentes. E aí você tem o efeito do final do ano, porque você tem a Black Friday, você tem o Natal, então justamente o comércio, né, o setor de serviços, para conseguir dar conta de toda uma demanda, acaba contratando mais gente.